proteína. Obrigada. Dá uma olhada no livro para ver se dá essa matéria lá, tá? Beijo na apostila. Tchau. Com Boa Deus, noite. querida. Tchau, Com boa Deus. noite. Com Deus. Cheguei! Uai, bom, gente, que vocês ainda estavam com a aulinha aí. Eu achei que vocês estavam solitários, perdidos. Terminou um pouquinho antes a reunião, eu achei ótimo. Porque aí a gente não fica tão apertado, né? Boa noite, todo mundo bem? Como é que vocês estão aí? Com frio? Como é que tá aí o friozinho? Cadê? Tem gente aí? O frio aqui tá calmo. Então tá bom. É duro. O bom é que a gente está no virtual, a gente pode usar cobertor, né? Meus alunos às vezes assistem aula de cobertor. Falam, professora, sinto muito, mas eu vou abrir câmera, não, eu vou ficar aqui no meu cobertorzinho. E eles ficam. Amanhã a gente volta para o presencial. Ei, Lete, boa noite. Amanhã a gente volta para o presencial, né? Então acabou o cobertor. E é isso, gente. Vamos nós para a lida. Sem mais delongas, vamos começar nossa aula de hoje, dando aí uma boa noite para quem está comigo. Lembrando, né, que eu estou à disposição de vocês para o que precisarem. Nos dia a dia, eu tenho conversado com alguns alunos. Nem sempre eu respondo na hora, eu peço perdão por isso, porque realmente tem sido dias difíceis, né? Esses dias têm sido bastante trabalhosos e eu confesso que eu estou bem, assim, bagunçada na minha rotina, mas claro que sempre precisarem, pode contar comigo, a gente vai conversando, a gente vai se ajustando, tá bom? Eu não estou tendo tempo realmente de fazer correções de redação, né, extras, né, mais redações, mas eu sempre dou uma direção, converso com você, te oriento naquilo que você tem dúvida, tá bom? É isso que eu queria dizer. Na semana passada, a gente fez uma visita aí, né, a algumas questões do Enem, a gente tem falado sobre emissor, a gente tem falado sobre as vozes, né, que conversam nos textos. A interpretação, ela precisa, né, levar, quando você vai fazer a interpretação do texto, você precisa levar em consideração qual é o contexto de produção, quem é que está falando ali com você, e o Enem, ele vai, claro, priorizar, prezar muito essa comunicação. Pode-se dizer que, vamos lá, a grande maioria das questões, elas dizem respeito ao objetivo comunicativo de texto, àquilo que o texto quer realmente transmitir, a entender qual é a função. E hoje a gente vai falar exatamente da função de linguagem, aquilo que faz com que um texto, né, seja feito para um determinado fim e não para outro, né? Todos os textos têm uma finalidade e neles predomina o que nós chamamos de função de linguagem. O que é essa função? O que eu quero fazer com esse texto? Eu quero emocionar? Eu quero informar? Ah, não, eu quero verificar se a pessoa do outro lado está me entendendo, né? Então, nós temos uma função de linguagem para cada um desses, tá? Hoje também eu já vou deixar aqui para vocês as atividades, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Já vou colocar aqui as atividades desta aula. São atividades que vocês vão ter com o gabarito, tá? Então, vocês podem fazê-las a qualquer momento que vocês puderem, tá? E se tiverem aí no seu momento de estudo. E o gabarito também vai estar com vocês, de modo que vocês consigam corrigi-las também. Tá em Word, então vai ser tranquilo para a gente fazer. Vou abrir a primeira. Bom, já está indo aí. Ok. E mais uma aqui, que é o gabarito, tá? Então, vocês vão ter a atividade e o gabarito sobre figuras de linguagem. Como nossa aula está gravada, né? Então, a teoria, a parte teórica está ali no slide, vocês vão tomando nota. E se quiserem também, eu posso fazer o PDF desses slides, né? Eu já podia até fazer, mas deixa eu terminar, porque eu vou ver até onde eu vou com vocês, e aí a gente pode disponibilizar também os slides, tá bom? Gente, então, funções de linguagem, o que vem a ser isso, Poli? Qual que é o objetivo, né, dessa matéria? Como que o Enem trabalha com essa matéria? Né? Qual é realmente o objetivo? Então, quando nós produzimos textos, quando nós escrevemos, né, nós nos valemos, né, de recursos, nós temos, antes disso, intenções comunicativas, nós queremos comunicar alguma coisa, nós queremos mostrar alguma coisa, né? Então, a gente busca nessa comunicação mostrar
a nossa intenção. Então, para isso, nós nos valemos do que nós chamamos de funções de linguagem, tá? A primeira delas é a função emotiva ou expressiva. Vamos pegar aí, emotivo, nos remete à emoção, expressão. Nessa aqui, o envolvimento pessoal daquele que fala. A pessoa que fala, ela mostra os seus sentimentos, as suas emoções, as suas inquietações e opiniões centradas na expressão do próprio eu, ou seja, eu falo com vocês, levando em consideração o seu mundo interior. Então, eu estou aí, ó, escrevendo, por exemplo, um artigo de opinião. Trouxe aí o exemplo maravilhoso dessa linda Grazi, né, que nos escreve através dessa revista, e esse artigo dela, gente, saiu até na CNN, né, falando sobre autocuidado. Então, no artigo de opinião, o articulista, nesse caso a Grazi, ela vai falar sobre as próprias impressões dela sobre um assunto. Então, ela afirma aqui, ó, que autocuidado não é só sobre skincare, né? Nessa onda de skincare, as pessoas, você quer que eu mostre a minha rotina de skincare? Como é que eu cuido da minha pele? Gente, a gente não tá atento. Ó, pra você ver, eu sou uma pessoa que vivia maquiada. Hoje eu passei uma maquiagem, acho que a minha maquiagem até ficou sem graça quando saiu da bolsa. Passei um batom mais ou menos, um blush mais ou menos, mas eu era a pessoa que vivia maquiada. Hoje eu dou tão menos importância a isso, porque eu quero estar saudável, eu quero sobreviver, eu não quero ter Covid. Então, a gente mudou realmente a nossa visão de autocuidado. Autocuidado está além disso, e é o que ela discute no texto. Olha que legal. O cuidado pode ser compreendido como um sinal de alerta e, ao mesmo tempo, um chamado para cuidarmos de nós. Então, ela fala de si, ela inclui o outro, então, quando ela faz esse recurso da inclusão, e aqui eu faço um paralelo para comentar com vocês, a escolha da pessoa do discurso dentro da redação do Enem. Quando você escreve a redação do Enem, é ideal que você não utilize o eu, nunca, o nós, dependendo do assunto, tá? Se você realmente se inclui na realidade, naquela situação, e de preferência a terceira pessoa. Quando a gente fala as pessoas, os indivíduos, os brasileiros, né, tirando essa autorreferência. Aqui neste texto da Grazi, isso é permitido. O artigo de opinião, ele é um texto cuja autoria ela é explícita. Então a gente sabe que tudo que está escrito aqui vem dela. Por isso que ela pode usar o nós, tá? E de outras pessoas. E quando o mal-estar é coletivo e contagioso, a resposta nunca será apenas um curativo individual. Olha que massa. E aí ela continua, tem o artigo, depois eu posso mandar a íntegra para vocês, mas olha só, a prática do cuidado é uma combinação de compromisso, conhecimento, responsabilidade, respeito e confiança, como bem já disse Bell Hooks. É também uma lente estratégica para as organizações e a ênfase é no coletivo. E aí ela abre uma seção do texto dela dizendo sobre reciprocidade. A reciprocidade é o sentimento em que há uma troca, né? A reciprocidade, por isso que de vez em quando a gente fala assim, nossa, isso é recíproco. Quando você fala assim, eu amo você, eu gosto muito de você, aí você responde, é recíproco, eu também gosto de você. Então, a relação de reciprocidade é quando eu faço algo por alguém e este alguém faz o mesmo por mim, né? Então, há essa reciprocidade. E aí o capítulo diz assim, estamos vivendo no nosso limite, no entanto, precisamos nos lembrar que existem poucas coisas que ao dar também recebemos. Duas delas são o cuidado e um abraço. Lindo demais, né? Então, por que é função emotiva? Porque ela mexe com as nossas emoções, ela mexe com o nosso intelecto, ela faz com que a gente reflita, com que a gente pense a respeito daquilo que foi escrito. A expressividade, o expressivo, aí também está a partir do momento que ela expressa o que está no interior dela, aquilo que vem de dentro. Por isso, expressiva, né? Esse é uma das funções de linguagem. Então, artigos de opinião, comentários, posts de Instagram, se valem muitas vezes dessa função emotiva. Então, o objetivo aí é você convencer, você levar o outro a pensar
a respeito daquilo que você disse, tá bem? Vamos lá. Função conativa ou apelativa? Essa aqui é muito importante. No nosso dia a dia, nós estamos sendo bombardeados, e aí, olha, a ênfase dessa função é o receptor. A gente é bombardeado por propagandas, bombardeado por campanhas, né? Então, aqui, o que acontece? O texto, ele leva o receptor a fazer alguma coisa. Ele conduz esse receptor, aqui tem a palavra persuadir. Persuadir vem de persuasão. A persuasão é você convencer alguém, né? Então, nesse caso, muitas vezes a gente fala assim, nossa, fulano é tão persuasivo, ou seja, ele consegue convencer qualquer um, né? Então, a persuasão aí é o que muitas propagandas fazem, né? Muitas pessoas fazem, nos conduzindo, nos levando a fazer determinadas coisas, a ter determinados comportamentos e também a agir, né? Ações concretas mesmo. A presente modalidade encontra-se presente na linguagem publicitária, de uma forma geral, e traz como característica principal o emprego dos verbos no modo imperativo. Depois eu quero comentar com vocês. Para exemplo, eu tomei aqui um post do nosso querido Júlio Fessor, né, no Eu Amo Minha Quebrada oficial, no link, em que o Júlio ele faz uma convocação para a galera ser sustentável. Então, quando ele diz aqui, ó, se o lixo é o problema, nós somos a solução. Entre no clima por uma quebrada sustentável, né? Então, ele nos convoca, entre no clima, faz um jogo de palavras aí muito bem feito, para que você não só pense, né, em você, como também pense no lugar. Se você está jogando lixo no lugar errado, você está, de algum modo, prejudicando a si mesmo e aos outros. E aí, no comentário aqui, no post, ele diz assim, ó, galera do Morro do Papagaio, bora repensar o consumo e descarte de lixo em entulho. Né? Então, ele está fazendo uma convocação, ele está pedindo para você pensar a respeito e para realmente tomar uma atitude. Então, isso é o que é a linguagem, a função conativa, a apelativa, está apelando, né, para você, para que você faça algo. Beleza? Olha o outro exemplo. Aqui o Daniel na campanha de inverno de Jundiaí, né? Participe, faça a sua doação, doe agasalhos. Olha os verbos aqui, eles estão conjugados de modo a expressar convocação, convite, ordem, chamado. Então, olha só, participe, faça a sua doação, doe agasalhos, cobertores e calçados, né? Então, nós temos aqui uns verbos no imperativo, porque é exatamente para convocar, para apelar para as pessoas, para que as pessoas façam alguma coisa. Eis aí a função apelativa. Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Algum comentário? Podem me interromper a qualquer momento, tá? A terceira função é a referencial ou denotativa. Nós falamos de denotação na aula passada, lembra? Aquela história do gato, né? A linguagem denotativa, que é do dicionário, né? A conotativa, que é a contextual. Então, a referencial ou denotativa é a linguagem que tem objetivo na mensagem, tem foco na mensagem. Então, a informação é aquilo com que se preocupa, né? Essa função. Então, quando o objetivo do emissor é traduzir a realidade visando a informação, sua predominância atém-se a textos científicos, técnicos ou didáticos, alguns gêneros do cotidiano jornalístico, né, documentos oficiais, correspondências comerciais. A linguagem, nesse caso, é essencialmente objetivo. O que é ser objetivo? Eu digo que isso aqui é um copo. Isso é objetivo. Qualquer pessoa que vir, né, claro, conhecendo, vai dizer é um copo. Agora, subjetivo, esse é o melhor copo do mundo. É a minha opinião, né? Então, não é o foco da linguagem, da função referencial. A função referencial, ela se preocupa com a verdade. Já vamos aqui para o exemplo. Olha só o texto didático. Aqui está o conceito... Oi? Eu não entendi. Oi, amor? Eu não entendi. O que é ser subjetivo? Tá. O que é ser objetivo e subjetivo? Quem perguntou? Bela? Foi Bela? Isso, Ei, linda. Bela, a gente diz a respeito de linguagem objetiva e linguagem subjetiva,
para diferenciar, por exemplo, textos. Quando você se vale da linguagem subjetiva, é a voz do sujeito, ou seja, é a minha opinião. Então, a subjetividade, quando você fala assim, isso é subjetivo, quer dizer, isso depende daquilo que o sujeito pensa, da sua opinião. Então, a linguagem subjetiva é aquela que está relacionada realmente ao que eu penso, à minha opinião. Quando eu digo este é o melhor copo do mundo, para você talvez não seja. Agora, o que é o objetivo? É aquilo que se foca na realidade. É a informação que qualquer pessoa diria o mesmo. Isto é um copo. Isto é uma escova de cabelo. Então, aqui, é a informação objetiva. A notícia, por exemplo, vai dizer assim, nossa, já está cheio de cabelo aqui, o cabelo caindo. Por exemplo, mulher encontra escova de $1 milhão. Nossa, uma notícia horrível. A escova é escova, não tem opção, né? Então, o objetivo é aquilo que é realmente. Por isso, a linguagem notativa. O subjetivo é da opinião, é do sujeito, aquilo que o sujeito pensa. Melhorou, meu bem? Um pouquinho? Entendi. Entendeu? Então, quando você lê seus poemas, Bela, ali você vai imperar a linguagem subjetiva, é o que o sujeito poético pensa a respeito da vida. Ao passo que a linguagem objetiva, ela diz exatamente o que aquilo é, independente de opinião de ninguém. É aquilo que é inquestionável. Quem que faz isso? A ciência. A ciência se vale da linguagem objetiva. Ciência não é achômetro. Eu acho que tem que fazer. Não. Ciência é isso, né? Olha aí, o verbo, o conceito de verbo, segundo a gramática, é esse. Palavra que por si só exprime um fato, uma ação, um estado, um fenômeno, que pode variar a sua forma para situar esse fato no tempo. Esse é o conceito conhecido por qualquer pessoa no mundo, tá? Então, não existe variação deste conceito. Agora, eu digo assim, nossa, verbo é uma categoria de palavra muito difícil. Essa é a minha opinião. Só eu penso, né? Então, é uma opinião do sujeito. Então, aqui, subjetivo. Só eu penso, entendeu? Então, a linguagem, a função referencial, ela também vai ser cobrada assim, quando você vira um texto didático, ou, por exemplo, um texto de notícia, né? Então, a gente pegou aqui a notícia do El País. Nesse caso, essa informação é uma informação que independe da opinião do jornalista. Ele está simplesmente sabendo do fato e trazendo para nós exatamente da maneira que ele recebeu. Então, a notícia, a reportagem, ela precisa priorizar a linguagem real. Por que se chama, então, função referencial? Porque aquela informação nos serve de referência, né? Então, por exemplo, o texto didático que nós vimos antes, a partir dele eu aprendo a informação e eu consigo, né, fazer os exercícios, eu consigo aprender. Uma bula de remédio, um manual de um produto, também faz uso da linguagem referencial. Ele te ensina a fazer determinada coisa. Então, é a linguagem real. Então, tem que usar realmente a referência. Te ensina ou afirma algo que é inquestionável, que ninguém, né, vai dizer o contrário. Beleza? Vamos para mais uma função. Deixa eu ver se tem pergunta. Tem pergunta no chat. Deixa eu ver. Beleza, Bela. Na verdade, você está me dizendo que entendeu. Que bom. Continuando. Gente, se ficar com dúvida, me chama. Essa aqui vai ter que ter música, né? Olha a função fática, gente. A função fática é muito fácil, porque ela predomina, por exemplo, nas conversas, nos chats. Quando a gente está falando um com o outro e a gente quer saber se a pessoa está entendendo, aí a gente tem que checar o canal. Quando eu estou falando, por exemplo, né? Quando eu estou lá e o Gustavo Lima vai dizer para nós, ó. Vamos ver se dá para ouvir. Estava fome, por isso que eu vim ligar, pra contar que sonhei com você. Alô. Quando eu falo para alguém alô, eu estou verificando se a pessoa está me ouvindo. Você fala alô?
Aí o outro diz, alô. Então, isso aqui é a checagem do canal. Quando a comunicação se faz, né, por meio de um canal, como o telefone, né, que é o mais comum, ou mesmo por uma mensagem de texto, a gente constantemente faz perguntas do tipo, entendeu? Está me ouvindo? Você está falando? Eu estou aqui checando o tempo todo o canal, estou usando a função fática. Pessoal, entenderam? Aí vocês vão dizer, professora, não entendi. Então, essa comunicação, essa checagem do entendimento se faz pela função fática. E fiquem tranquilos que os exemplos que são mais usados são realmente de telefone, né? E aí ele vai falar muito nesse sentido. Bom, então já vimos aí o Gustavo, agora a função metalinguística. Metalinguagem é muito cobrada no Enem, tá? Então, vocês vão ver muitas vezes questões relacionadas à metalinguagem. Então, a função metalinguística, e ela é fácil porque é o seguinte, é a própria linguagem, é o próprio código sendo usado para falar dele mesmo. Um melhor exemplo, eu não coloquei aqui, é o dicionário. No dicionário, vocês têm palavras explicando o que são palavras. Aqui nós temos um poema do João Cabral falando sobre escrever. Então, é o escritor falando sobre a escrita. Vamos lá, quem lê para nós esse poema aí do João Cabral? Bem bonito. Lê aí. Cadê minha leitora oficial? Está aí hoje? Cadê Fernanda? Fê, tá aí? Eu. Eba, tá aí. Lê para Então, nós vamos aí, embora. amiga. Catar feijão. Vamos embora. Então vamos. Catar feijão. Catar feijão se limita com escrever, jogar-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel, e depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel, água congelada por chumbo seu verbo, pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e o oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar dente. Certo, não. Quando, ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção e isca como risco. João Eita. Cabral de Melo Neto. Exato. Vocês conheciam João Cabral de Melo Neto? Alguém conhece? João Cabral? Quem já ouviu falar aí? Eu só ouvi falar, mas eu não conhecia. É? Não Ele sei, é não o- sei. Ele é autor de um dos poemas mais lindos escritos em língua portuguesa, chamado Morte e Vida Severina. Falando esse nome Sim. assim, exato, João Cabral, Morte e Vida Severina. Eu vou mandar um link de um vídeo lindo para vocês que fala exatamente sobre a história, João Cabral de Melo Neto. João Cabral era um homem bacana, mas triste, tadinho. Sofria de uma enxaqueca sem cura, né? Ele falava que a tormenta da vida dele era essa dor de cabeça que nunca curava. Então, ele reclamava muito da dor de cabeça, a despeito disso, fazia coisas lindíssimas, né? Aqui nesse exercício, obrigada, Fernanda, pela leitura. Nesse exercício de metalinguagem, o que a gente vê? O poeta aqui, através do eu lírico, lembrando, gente, que quem fala aqui não é o João, é o eu lírico dele, é aquela voz que ele cria para se expressar. Então, aqui, o que o João está fazendo? Ele está falando sobre a própria ação de escrever, sobre o próprio exercício da escrita, né? Então, ele está nos dando uma amostra do quão difícil é, de fato, escrever. Ou seja, você espera, aí você joga lá na água, né, do alguidar o feijão, espera boiar os podres. Com a palavra, o que você faz? Você joga as palavras no papel e aí deixa boiar aquelas que você vai usar. É o exercício da inspiração, né? Então, a gente tem aí o exercício da escrita como algo que não é fácil, né? Até os grandes poetas reconhecem que não é fácil. Então, vocês que estão aí chorando porque não está sabendo escrever redação, console-se, porque até João Cabral diz que o negócio é difícil, tá bom? Mas não pode desistir. Vamos para lá. Mais um exemplo aqui de metalinguagem para vocês. O meu querido Magritte, René Magritte. René Magritte é um dos pintores mais famosos, né, da história da pintura. Fez vários quadros maravilhosos, entre eles, né, aquele do olho maravilhoso.
né? E tantos outros que vão, né, trazer a nossa memória. Olha aqui, ele está fazendo um quadro que é metalinguístico. Por quê? É uma pintura sobre a pintura. Antes um poema sobre o escrever, né? E aqui a pintura sobre a pintura. Então, se eu faço uma música sobre música, se eu faço um filme sobre filme, eu estou usando a metalinguagem. Tá? Então, é usar o próprio código, o próprio recurso para falar dele mesmo. Olha outro exemplo. Uma tirinha. Este bar é um barulhento demais. Vamos embora. Então, cara, ontem fiquei com uma mina na balada. Você o quê? Então, cara, ontem fiquei com uma mina na balada. Olha lá. É tanta gente falando junto que um pegou o balão do outro sem querer. Então, aqui, ó, balão, esses balõezinhos, são recursos de criação da tirinha. Então, a própria tirinha está falando sobre os recursos de escrita dela, e isso também é uma representação metalinguística, tá bom? Se eu dou uma aula sobre dar aula, eu estou usando a metalinguagem, não é mesmo? Então, assim é o recurso, né? Então, o assunto é o próprio código, é a própria referência. Beleza, gente? Tranquilito? Então, vou seguir, tá? Hoje está bem, bastantes informações. Essa aulinha vale a pena depois rever, tomar nota, printar a tela, viu? Para vocês pegarem. A função poética. Então, essa aqui, cheguei, olha aí, Bela, chegamos na nossa querida função poética e tantas outras leitoras e leitores que temos aí. A função poética, o foco é na mensagem. Quando o poeta faz o seu texto, faz a sua poesia, faz o seu poema, o intuito dele é fazer esse jogo estético, né? Essa seleção de palavras, essa combinação de acordo com o seu propósito estético. Eu quero criar um poema cujas rimas sejam ricas, ou então, assim, eu quero criar um poema cujo som ele remeta a, por exemplo, o barulho de um trem, que é o exemplo daquele café com pão. Café com pão, café com pão. Que foi isso, maquinista? É preciso muita força, muita força, muita força. Quando a gente escuta esse poema, ele foi produzido de modo a imitar o som de um trem. Então, esse recurso só é possível a partir da função poética. Criar a imagem, criar a lembrança, o som a partir, né, dos versos. Isso aí é a função poética. Só que eu não trouxe o café com pão, mas eu vou deixar ele registrado, porque é lindo. Eu trouxe Vinícius de Moraes. Olha que coisa linda aí, ó. De tudo, ao meu amor serei atento antes. Um tal zelo, sempre e tanto, mesmo em face do amplo encanto dele se prende mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor e espalhar meu canto. Meu vício e derramar meu pranto ao seu pesar, seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, sabe a morte, custa em quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Eu sei que vou sofrer. Ai, que dó de parar, porque essa música é linda. E aí? Vocês conheciam o Soneto da Fidelidade? Sim. Alguém? Lindo demais, né? Olha isso. Era tão lindo. Ai, desculpa, Marcinha, ficou baixo. Oh, meu amor, desculpa. Eu posso cantar para vocês. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado seu por toda a minha vida. Aí, ó, o que acontece? Com esse soneto da fidelidade, Vinícius de Moraes, ele trouxe, né,
Para vocês terem uma ideia, o soneto era tão lindo que não dava para ficar só na... Ah, obrigada, lindeza! Que não dava para ficar só na poesia ali, tinha que virar música, né? Então, era tão lindo, era tão sonoro, que ele conseguiu, né, e através do Tom Jobim, seu parceiro, né, fazer essa linda música, né, que a gente conhece. Então, olha aí, Soneto da Fidelidade, assim como todos os poemas, tem essa função poética. Deixa eu só parar um pouquinho aqui, que eu vou procurar um negócio para vocês, que não tem como eu não deixar aqui de colocar. Então, a função poética é essa. O objetivo aqui... gente, desculpa, peraí. O objetivo é provocar sensações através do poema, o som, né, através do poema. Então, quando a gente vê um poema como Café com Pão, né, esse poema tão interessante do ponto de vista da construção, e ele nos remete exatamente ao barulho do trem, então quer dizer que o poeta alcançou seu efeito, né? Então, é isso que a gente precisa, né, apreciar no que diz respeito à função poética. Então, é realmente um exercício de construção e rigoroso, tá, gente? E difícil. Deixa eu passar aqui o trem de ferro para vocês, rapidinho, peraí. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ouvir. Peraí. Deixa eu ver se eu acho uma versão mais original aqui. E é lindo toda a vida. Vou colocar aqui para vocês o... Cadê o... Ih, peraí que eu perdi o link que eu gosto. Ih, gente, perdi, não está mais disponível. Ai, chorei. Vou buscar aqui o que eu tinha, e aí vai estar numa atividade minha, e eu mando para vocês o poema, tá? Então, o Café com Pão, quando a gente lê esse Trem de Ferro, a impressão que vocês têm é exatamente essa, de que você está vendo um trem passar, porque a forma como ele compôs o poema nos leva realmente a ler dessa forma. Consegui aqui pegar pelo menos o poema, a gente vai ler um rapidinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Espera aí que estou colocando no chat, tá? Obrigada, Márcia. Eu sou pessoa, eu amo cantar, gente. Eu tenho cantado até bastante nesses últimos tempos. Eu canto na igreja, né? Então eu canto hoje na igreja. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha aí. Olha o chat. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Agora sim, café com pão, agora sim voa a fumaça, corre seca, seu foguista, bota fogo na fornalha, que eu preciso muita força, muita força, muita força. Oh! Foge, bicho, foge, povo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho de engazeira, debruçada no riacho. Você é forçado a ler nessa toada. Então, com isso, o fato de ele usar esses verbos, esses versos, né, com 3 sílabas, nos leva, né, tem quadrissílabos aqui, tem trissílabos, nos leva a ler dessa forma. E esse é um exemplo maravilhoso. Esse aí, então, é o Trem de Ferro do Manuel Bandeira, tá? Para quem quiser depois buscar, faz uso primordial aí da linguagem poética, maravilhoso. Outro exemplar, Ijuca Pirama também, que é um poema da época do romantismo. Nós vamos falar desse poema quando a gente for estudar as correntes literárias, e vocês vão ver que interessante como o poema ele remete ao canto do guerreiro e principalmente aos momentos em que a tribo desce para lutar. Então, a forma como você lê dá a impressão que os índios estão atacando, estão chegando, né? Então, é um som de guerra que se consegue com a leitura. É lindo demais. Então, olha aí, Manuel Bandeira, né? Nós temos aí a função poética. Beleza! Vamos, então, de atividade para a gente fechar? Pelo menos uma atividade a gente vai ver. Eu coloquei, como eu disse, né? Nesses arquivos que eu dei para vocês antes, eu coloquei umas atividades do Enem, tá? E aqui nós vamos ver um exemplo de como o Enem cobra isso para vocês. Então, aqui é trazido um textinho do Carlos Drummond de Andrade, né? Aqui E na sequência pergunta-se o seguinte, deixa eu só trocar este lugar. Explorando a função emotiva da linguagem,
O poeta expressa o contraste entre marcas de variação de usos da linguagem em... Nem sempre eles vão colocar, tá? Explicitamente para você identificar a função, mas às vezes eles já citam. E aqui é interessante que esse texto aqui, embora seja, tá, do Carlos Drummond, não é uma poesia, como nós reconhecemos. E atenção, o texto ele pode ter mais de uma função. Geralmente as poesias, elas também fazem uso da função emotiva, uma vez que mexe com o nosso sentimento, que mexe com o nosso pensamento, com a nossa reflexão. Então, aqui nós temos um. Alguém tem alguma hipótese para essa resposta aqui? Vamos ver se vocês conseguem responder. Quem quer ler a questão para a gente? Pode ler aí? Quem lê? Qualquer pessoa, tá? Vou dar um descanso para a Fernanda. Quem? Alguém? Quem? Ninguém? Eu leio. Ah, então obrigada, minha leitora. Vamos lá. Acho que esse cara com ciúme, tá? Uai, não tem ler, né? Eu gosto. Vai, Fê, vai ler pra gente o texto, por favor. Peraí, só um minutinho. Tá bom. A linguagem na ponta da língua, tão fácil de falar e de entender, a linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer? Professor Carlos Goiás, ele é quem sabe e vai desmatando o 10, o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática, esquemática, atropelamento. Fê, pera só uma coisinha aqui, meu amor. Peraí. Esses números, eles estão aí por erro, viu? De digitação. Porque aí, quando eu transcrevi da prova, veio isso aqui, tá? Isso aqui é do parágrafo. Então, não lê os números, não, tá? Desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática. Esquemáticas, atropela-me, aturdem-me, sequestrem-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua, entrecortada do namoro com a priminha. O português são dois, o outro, mistério. Isso. Adoro esse texto. Explorando a função emotiva da linguagem, o poeta expressa o contraste entre as marcas de variação, ou seja, as marcas de variação linguística, como a língua varia, de usos de linguagem, né? Em o quê? Diferentes épocas, textos técnicos e textos poéticos, escolas literárias distintas, diferentes regiões do país ou situações formais e informais? Letra? Essa é difícil, né? Deixa eu ver o chat aqui se tem. Ó, Fernanda já deu a letra B aqui, ok. Tá falando de regiões do país aqui, Fê? Tá remetendo a outras regiões do país? Acho que você ficou com o Amazonas na cabeça aqui, e Amazonas, na verdade, aqui é uma metáfora. E aí, gente? Dou-lhe uma. Alguém mais? Oba, tem resposta aqui. A, Guilherme. Thalita C, ó, Letícia A. C, ó, A e C. Tchan, 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 tchan. Vamos ver. Quem mais? Alguém mais quer responder? Deixa eu ver, ó. Fernanda mudou para D. Mudou para C, ok. Ó, Márcia. Ih, nossa, tem resposta para todo mundo aqui. Todo mundo colocou. Chute. Tá bom. Letra A, gente. Eva, letra A. Quem acertou aí? Guilherme. Alete também, né? Situações formais e informais. Ou seja, ele está discutindo aqui no texto situações formais e informais de uso da língua, né? Então, ele está dizendo, por exemplo, olha, e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Amazonas aqui, viu, Fernanda, está sendo usado no sentido de extensão, ou seja, aquele Amazonas, ou seja, aquela mata de ignorância, né? Figuras de gramática esquemáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram. Já esqueci a língua em que eu comia, em que pedia para ir lá fora, ou seja, situações informais de uso, em que levava e dava pontapé, ou seja, essa língua corriqueira, né?
a língua breve do namorico, né, em contraposição ao uso formal, ao uso gramatical, né? Então, a gente tem aí uma diferença. A língua vai sendo usada aí para expressar essas duas possibilidades, tá? Muito bem. Bom, gente, não é fácil, não. Ah, vamos lá. Próxima. Essa é fácil, essa é legal. Aos 88 anos, morre Quino, criador da Mafalda. E aí nós temos o texto falando sobre a morte do Quino. Ai, que dó, né? Dando aí a informação da morte do Quino, a notícia sobre a morte dele. As funções da linguagem são identificadas conforme o foco pretendido na construção. Na notícia, observa-se que foi empregada a função. Qual que é a função da notícia? A notícia ela é criada para o quê? Deixa eu ver aqui. Oh, muito bem, muito bem. E agora vocês são rápidos na resposta. Alguém mais? Dou-lhe uma. Vamos ver a resposta? Oh, legal, Caroline. Joia, Guilherme. Joia. Vamos ver, gente. Tá chegando as respostinhas aqui. Muito bom. Posso responder? Porque acho que o nosso horário já era, né? Vou sempre entrando desculpa para o nosso rei da química aí. Vou matar a dúvida. Letra D. Muito bem. Função referencial, já que busca transmitir a informação do leitor. Então, quando vocês virem as notícias, textos jornalísticos que visam a informar, a linguagem, a função é a referencial. Ainda tem uma última questão aqui, eu vou pedir muito para o nosso professor. Rei da Química, já está aí? Se tiver, me dá só um minutinho, que eu já vou fechar para você. Olha aí, gente, quem me responde essa aqui é ótima. A campanha anterior foi divulgada pela Prefeitura de Maceió, na verdade é essa campanha aqui do lado, em apoio ao Outubro Rosa. Pela análise dos elementos verbais, quando tiver isso, elementos verbais é o texto, e não verbais, a imagem. A função social, que é outra forma de cobrar a função de linguagem. Porque dentro das funções de linguagem, vocês viram, cada texto tem, além daquilo que predomina na estrutura, uma função social. Qual é a função aí, gente, desse texto? O que ele visa fazer? Não sei se dá para ler aqui, ó. O cuidado é transformador. Faça sempre seus exames. O autoexame faz a diferença. Cuide do seu corpo. O texto tem a função social de... Deixa eu ver aqui quem já respondeu. Ó, a Amanda já pôs aqui. Amanda, Amanda, eu não sei se... Acho que foi para outra pergunta, né? Qual que é a resposta aqui? Gente, dialogar com as mulheres, explicitar seu caráter metalinguístico, persuadir as mulheres a realizar o autoexame, tentar convencer as mulheres através do uso de uma linguagem poética a fazer os exames, informar o público masculino sobre a importância de aderir à campanha para ajudar as mulheres. Tem umas aqui que a gente já descarta, né? Deixa eu ver as respostas. Alguém? O que vocês acham? Para que se faz uma campanha desse tipo, gente? Qual que é o objetivo? Sem precisar ler tanto aí, para que serviria uma campanha dessa? Mulheres, quem tem mama aí, me diga. Levar, olha lá. Ai, quase. Tem linguagem poética aqui, eu acho que vocês são super boas nessa resposta. Mas o Enem, ele é mais chapadão, viu, gente? Aqui, ó, é persuadir, tá? Então, a campanha, ela tem um objetivo, e aí vocês ficaram com o distrator. Através do uso de uma linguagem poética, a linguagem poética não é o objetivo desse texto. Então, confundiu a gente, porque se a gente pensar, está usando aqui, o cuidado é transformador. Só que essa informação, ela é objetiva. De fato, o cuidado transforma. E daí, a resposta é a letra C, porque realmente o objetivo central de um texto desse é persuadir, convencer a mulher a fazer o autoexame, tá? Por isso. Muito bem. Eu fiquei olhando para essa C, mas eu não sabia se era ela mesmo. Eu não caí para D. A D eu descartei. Ai, Guilherme, pois é. Não, legal.
Pelo menos você descartou aquela, né, Guilherme? Mas aí, ó, se você ficar entre duas, não tem problema. E essas entre duas é o que nós queremos até o final do ano, gente, a gente eliminar os distratores. Sempre há uma resposta, aquela mais certa, viu? Então, Guilherme, foi bom que você já descartou a errada, né? Queridos, tem muito mais dessas questões nesse material que eu deixei aqui para vocês, tá? Então, vocês podem fazer, são só sobre função de linguagem, tem o gabarito, então vocês vão aproveitar o gabarito para corrigir, e aí na próxima aula vocês vão me trazer as dúvidas, ou antes mesmo, professora, próxima aula você corrige aquela, e aí eu já trago para vocês. Nós vamos continuar nessa toada. Gente, tá bom? Tá bom para vocês desse jeito? Teoria e exercício, como é que tá aí? Ou vocês querem fazer sozinhos? Ó, legal, já tive um dedinho para cima aqui. Tá funcionando para vocês? Tá legal? Podem falar, viu? Que o trabalho aqui é para vocês. Tá joia? Ei, meu bem, você quer falar, Fê? Oba! Gente, então é isso. Conseguimos, né? Um pouquinho atrasada hoje, eu peço perdão, mas esse restinho eu ainda reponho com vocês. Olha, um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, dê muita saúde aí, aqueça esse frio, viu? Obrigada, Lete, você. E um abração. Guilherme, obrigada pela participação, viu? Gostei de te ver participar. Todos aí são bem-vindos, viu, gente? A gente se vê e até a nossa próxima interação, se Deus quiser. Super beijo. Cadê o Rei da Química? Já chegou aí? O chefão? Hoje eu não vi. Hoje ele não chegou cedo. Acho que já está tão acostumado comigo, passando o horário dele, né? Então tá bom. Gente, deixa eu aproveitar enquanto ele não entrou. Alguma dúvida? Posso ajudar vocês em alguma coisa relacionada ao português? Como é que tá lá a nova monitora? Gente boa? Curtiram? Ela é lindinha. Eu adorei o trabalho. Estou até acompanhando, porque eu vou ajudá-la também, né? E aí, se vocês precisarem de alguma coisa, podem continuar contando comigo, tá bom? Então o Rei da Química acho que hoje ficou um pouquinho atrasado. Mas é isso mesmo. Gente, vou deixar então vocês. Que Deus abençoe. Vou ficar aqui na espreita, tá? Sempre à disposição. Não deixe de assistir a essa aula quem faltou e contem comigo por precisar, tá bom? Beijão. Boa noite para vocês aí. Beijo. Obrigada, beijo. Obrigada a Meu vocês. aplicativo estava bugando aqui. Ai, tô vendo. Tá joia. Ai, legal. Tchau, Isso tchau, mesmo, beijo. tchau. Isso mesmo, Márcia. Às vezes nem precisa ler, né? O próprio texto nos ajuda. Beijo, gente. Com Deus. Tchau, tchau.